Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine Lance MZ. Vamos levar até si as notícias que marcam a atualidade desportiva nacional. Começamos com essa nota que dá conta de que a Seleção Nacional de Moçambique perdeu por 2 bolas sem concorrência na recepção aos Camarões, em jogo a contar para a 4ª jornada do Grupo F de qualificação ao CAN 2021. Moçambique recebeu os Camarões num dia em que há a registrar muitas ausências no 11 moçambicano quando comparado com o jogo da jornada anterior. Luís Gonçalves era também um dos ausentes, juntando-se a Reinildo, Zenedine Júnior, Clésio, Baúque, Witt, Gildo, entre outros, que testaram positivo à Covid-19. A seleção foi por isso orientada pelo adjunto Tiago Capaz. Moçambique poderia ter inaugurado o ativo, pois, aos 21 minutos, Luís Miquissone foi derrubado e o árbitro assinala grande penalidade. Reginaldo Fight leva a bola a embater na base do poste direito da baliza de Onana na cobrança. Perdeu-se uma oportunidade para os Mambas surpreenderem a seleção camaronesa, que na jornada anterior havia ganho por 4-1. E como quem não marca arrisca-se a sofrer, foi o que sucedeu aos 25 minutos, quando chegou o 0-1, golo de autoria de Vicente Abubacar, que apareceu sem marcação na cara de Frankie e atirou a contar. Na etapa complementar, Moçambique perdeu muitas oportunidades de chegar ao golo, com Luís Miquissone a fazer um centro ao qual Ratifo não conseguiu corresponder. Na segunda parte, calmamente, a seleção camaronesa chegou aos 67 minutos ao 2-0, na sequência de um erro clamoroso da defensiva moçambicana e em toda a linha que falhou e permitiu que os Leões Indomáveis chegassem ao golo fácil por Tabeku Owambe. A noite era de falhanços para Moçambique, que perdeu muitas oportunidades, a última das quais por Domingues, que rematou por cima da trave. No final do jogo, a equipa técnica da Seleção Nacional de Futebol, que foi dirigida pelo treinador adjunto Tiago Capaz, considerou que a equipa apresentou-se condicionada devido aos casos da Covid-19 que afetaram a seleção. Sim, houve algumas condicionantes no pré-jogo e isso condicionou a estratégia e a abordagem ao jogo, mas de qualquer das maneiras acho que o que tem que ficar é que nós jogámos de igual para igual com os Camarões e a única diferença que esteve no jogo e que ditou o resultado acabou por ser que os Camarões foram eficazes e nós não. Julgo inclusive é que nós acabamos por criar mais oportunidades e tenho que dar os parabéns aos jogadores porque tiveram uma prestação boa, apesar da derrota, e o futuro avizinha-se risonho em termos da qualificação na próxima jornada em março. Acredita que se marcarmos aquele penalti, a história do jogo é outra? Sim, quer dizer, se marcarmos aquele penalti ou se marcarmos um golo numa ou outra das situações, a história do jogo provavelmente seria outra. O que é certo é que não aconteceu e não vale a pena estar a olhar para trás e a pensar nisso, não aconteceu. A equipa reagiu bem, mesmo a essa situação, mesmo depois de ter sofrido o golo do adversário pouco depois, e isso é o que nos deixa de alguma forma tranquilos com o que estamos a fazer, que o nosso trabalho é no sentido correto para nos qualificarmos para a fase final do CAN. Temos 2 jogos a seguir, vamos a Ruanda e recebemos Cabo Verde, fechamos a eliminatória aqui, cada vez mais convicto de que em função desta exibição ganhamos mais jogadores para desafiar, para lutar por esse objetivo. Sim, acontecesse o que acontecesse aqui em termos de resultado, nós sabíamos que as coisas iam se decidir na última jornada em março. O termos mais jogadores disponíveis para jogarem na seleção é importante e nós temos, apesar destas condicionantes todas que aconteceram, e vamos trabalhar para em março nos qualificarmos para a fase final do CAN. Como é que foi vivido o momento antes do jogo em que se fica a saber que há jogadores que não estão em condições de jogar por causa da Covid? Alguma tensão? Sim, alguma tensão, mas é uma tensão sempre própria antes de um jogo e o que nos compete é arranjar soluções para os problemas que surgem. Não vale a pena estar a pensar nos problemas, temos é que arranjar soluções e vir para o jogo, e foi o que fizemos e acabámos por ter uma boa prestação, apesar da derrota, como disse.
Não houve de algum, no seu entender, digamos que, ou por outra, colocava a questão no seguinte termo: como é que foi gerir a componente física de jogadores que imaginavam que pudessem jogar com alguns colegas, à última hora não podem jogar? Como é que foi gerir estas situações de alguns que vieram também à última hora? Sim, isso aconteceu. Nós gerimos com o foco no próprio jogo e no objetivo que a seleção tem. E os jogadores que estão, os que vieram e os outros que não estão, sabem qual é o foco deste grupo de trabalho, que é qualificar-nos para o CAN em março. Portanto, quem vem sempre para acrescentar alguma coisa ao grupo, e foi isso que aconteceu. Dizer que o objetivo foi cumprido, que era ganhar. Sabíamos que íamos ter algumas dificuldades, porque Moçambique é uma equipa agressiva, uma equipa rápida, uma equipa que tem alguma dinâmica em termos de jogo ofensivo. Nós tivemos, do ponto de vista estratégico e de organização, tivemos bem, mas fomos algo intermitentes ao longo dos 90 minutos. Acho que a equipa oscilou momentos bons, com momentos menos bons. Houve jogadores que estiveram aquém daquilo que podiam fazer. E esta intermitência a mim não me agrada, portanto eu tenho que falar com os meus jogadores. Obviamente que cumprimos o objetivo que era ganhar, porque queremos sempre criar um pensamento de vitória nesta equipa, mas temos que fazer mais porque a equipa tem potencial para isso, os jogadores têm capacidade para isso, mas também aqui há algum mérito de facto também de Moçambique, que conseguiu de certa maneira neutralizar aquilo que é o nosso ponto forte, que é a transição também, e que nós não conseguimos utilizar isso hoje. Já agora, como é que olha, este é um jogo que fica marcado também pelos casos da Covid para a equipa moçambicana, são 6 jogadores, incluindo o treinador da Seleção Nacional. Estes momentos em que nós vivemos são difíceis de gerir para quem é treinador, faz um plano de jogo, prepara o jogo e depois não pode contar com jogadores que por doença não podem jogar? Essa é uma boa questão. É a realidade que nós estamos a atravessar no mundo. É muito difícil para os treinadores. Hoje aqui neste jogo foi difícil para o treinador de Moçambique, foi difícil para nós, porque tínhamos um plano de jogo, tínhamos alguns jogadores que estavam para jogar e não jogaram. Até à última hora, uma hora e meia antes do jogo, não sabia qual seriam os jogadores que poderíamos utilizar. E pronto, é uma situação que nós temos que nos adaptar, é difícil, tremendamente difícil, porque preparamos as coisas a pensar de uma maneira e depois temos que fazer outra. Portanto, isto não é fácil para ninguém, não é fácil para os treinadores, também não é fácil para os jogadores, porque alguns deles estavam com o pensamento que iam jogar e à última hora são afastados de poder jogar por estas questões todas que nós sabemos e que está a afetar o mundo inteiro. Lamentamos, mas é realidade, não podemos fazer nada porque isto não está ao alcance dos treinadores conseguirmos ultrapassar isto. É uma situação que atinge o mundo inteiro e que gostaria que terminasse rapidamente. Primeiro pela saúde das pessoas e depois porque também estas situações do desporto também não são boas, obviamente. O presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Feisal Sidat, considerou que nada está perdido apesar destas 2 derrotas com os Camarões. Feisal Sidat fez o balanço daquilo que é o desempenho dos Mambas no seu consulado, em que em 5 jogos os Mambas ainda não ganharam nenhum dentre jogos oficiais e amigáveis. Em termos logísticos não falhou nada, ora os resultados não estão na nossa mão, depende também da rapaziada, mas é preciso saber que tivemos alguns constrangimentos, acima de 8 ou 9 atletas, incluindo o Mecher, o David Malembana, o Edmilson, já são quase 12 atletas ausentes. Infelizmente esta pandemia está-nos a ser macabra. Aconteceu também a mesma situação nos Camarões, mas eu penso que está de parabéns. É preciso também frisar que os atletas que jogaram, muitos deles há mais de 10 meses que não têm um jogo oficial, portanto são situações que temos que estar habituados. Infelizmente sabemos o potencial do Camarões, mas pensamos que ainda temos esperança. Vamos lutar contra Ruanda e Cabo Verde. Feisal Sidat, no seu manifesto, prometeu levar os Mambas ao CAN. É certo que quando encontrou a Seleção Nacional, a mesma tinha 4 pontos. Desde que tomou os destinos da Federação, os Mambas ainda não ganharam, marcaram apenas um gol. Mas ainda não ganharam porque são os primeiros jogos, né? Não sei se houve mais jogos além destes. Houve sim, no estágio pré-competitivo em Portugal. Destes estágios foram 40 atletas, não é? Então, aquele estágio, nós sabemos o que é um estágio, não é? Portanto, são os jogos de adaptação. Portanto, eu acho que não é bem isso, vamos nos manter a esperança.
não é? A última coisa demora. O que importa é que eu tenho que dar os parabéns a esta rapaziada, o sacrifício que fizeram, não é? Principalmente o grande capitão Domingues, que fez, levou a equipa toda às costas, é preciso salientar isso, com grandes ausências que nós tivemos, como o Zainadine Júnior, o Chico, o Reginaldo e os outros, o Reginaldo não, mas o Reinildo, não é? O Iti. Ora, é preciso saber que havia várias adversidades na situação que nós estamos. Portanto, acho que vamos acreditar. Que o selecionador nacional também contraiu o coronavírus. Exatamente. O próprio selecionador nacional esteve ausente, não é? Está febril, mas eu penso que já está medicado e já está no isolamento. Vários jogadores já estão no isolamento, são situações... E aqui houve dificuldades para a seleção poder responder a estas ausências. Por que houve essa dificuldade? Dificuldade de responder a estas ausências pela Covid, em que vimos ali algumas limitações no banco técnico para poder estarem jogadores disponíveis para isso. Não, mas é preciso saber que nós primeiro recebemos os testes esta manhã, não é? E a equipe técnica mandou vir alguns jogadores, não é? Como o Isaac e os outros, para superar estas lacunas, mas infelizmente é preciso saber que mesmo em Moçambola, há mais de 9 meses que não se joga Moçambola, então a situação complica ainda mais, porque os jogadores não estão a jogar futebol, não têm nenhum tipo de rodagem. E qual é o tratamento que vai ser dado aos jogadores que registraram aqui o teste positivo da Covid? Isolamento, vão estar no hotel, não é? No isolamento. Os nossos médicos vão tomar conta da situação até que eles melhorem para regressar aos seus locais de origem. O secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, considerou que os Mambas fizeram um bom jogo, pese embora tenham se apresentado com algumas limitações devido aos casos de Covid-19 que afetaram 8 jogadores desta seleção. Por seu turno, jornalistas consideram que Moçambique vai discutir a eliminatória ou a qualificação para o CAN 2021 com as seleções de Cabo Verde e Ruanda em jogos a terem lugar em março próximo. No final do jogo Moçambique-Camarões, as reações dos amantes do futebol diferiam. Enquanto uns consideravam que os Mambas estiveram mal, outros elogiavam a atuação. O secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, considerou que a prestação não foi má de todo, tendo em conta os casos de Covid-19 que afetaram a seleção. Deixa-me dizer uma coisa, não é negativo de todo. Perdemos, é verdade, perdemos 3 pontos, mas com o surto que nós tivemos na seleção, em que ficamos sem 8 jogadores preponderantes, sem o técnico a orientar a equipe, acho que fizemos um jogo meritório, falhamos estrondosamente vários golos que poderiam ter mudado a história do jogo, portanto não foi mal de todo. Acredito que ainda temos hipótese de nos qualificar, temos ainda mais 2 jornadas pela frente e por aquilo que fizemos, com jogadores sem ritmo competitivo e tendo em conta que toda a nossa armada que joga fora estava impossibilitada de dar o seu contributo, acho que fizemos uma boa prestação. Já os jornalistas Egídio Plácido e Adão Matimbi consideram que os Mambas estiveram aquém das expectativas, porém alertam que a qualificação será jogada diante de Cabo Verde e Ruanda. Foi um jogo em que a seleção nacional entrou muito condicionado e teve, como estava acontecendo nos Camarões, teve uma primeira parte muito interessante em que tentou pressionar a equipa camaronesa, no entanto, Moçambique beneficia-se de uma grande penalidade que desperdiça e logo a seguir sofre um gol. Mais uma vez percebeu que a seleção nacional acusou a responsabilidade desse jogo. Se calhar a ausência das principais pedras da nossa equipa condicionou também a abordagem que Moçambique podia ter feito desse jogo. Ao nível do banco técnico, praticamente não tínhamos muitas substituições que podiam dar outro rumo ao jogo. Portanto, foi um jogo possível, jogaram os jogadores possíveis para esse jogo. Portanto, Moçambique perdeu e bem, Camarões vence esse jogo porque foi a equipa mais madura, foi a equipa que encarou com um pouco mais de maturidade da sua Moçambique. Bom, hoje o nosso melhor setor acabou sendo o pior. O nosso melhor setor é a defesa
mas a defesa toda ela foi condicionada. Tivemos 3 elementos novos, tivemos que adaptar até o campo para jogar à esquerda. Então essas situações todas acabaram condicionando muito a nossa seleção. Então foi mais pela defesa que sofremos os golos e também pelo ataque que não foi eficaz. Ratifo foi claramente a pior unidade porque teria resolvido o jogo. Apesar dessa derrota, ainda nada está perdido, teremos que esperar pelo resultado do jogo Cabo Verde-Ruanda. Sem dúvidas, isso nunca esteve em dúvida porque os Camarões não são o nosso adversário. É verdade que até começaram mal a campanha, mas depois acertaram o passe. Então significa que até março nós vamos ter que discutir o apuramento, assumindo que, por exemplo, a equipa do Ruanda foi arrancar um empate na cidade da Praia diante de Cabo Verde, joga amanhã joga em casa amanhã contra os Tubarões Azuis, ganhando o Ruanda também entra para a corrida, passa a ter 4 pontos, empata Moçambique, mas no confronto direto Moçambique continua na zona de apuramento. Portanto, amanhã temos que rezar para que o Ruanda ganhe e depois recebermos aqui os Tubarões Azuis, vencendo os Tubarões Azuis, voltamos de novo com 7 pontos e vamos resolver tudo na última jornada com a equipa do Ruanda. Já os adeptos fiéis dos Mambas saíram tristes do Zimpeto com mais um desaire. Eu perdi, pelo menos hoje ia contar um ou talvez com aquele ia dar à vontade os nossos jogadores. Nós perdemos aquele penalti e de repente tudo estragou-se. Eu não estou bem. Eu sou moçambicano e nenhum jogo que vai se jogar aqui no estádio eu não estar. Apesar dos pesares, eu vou estar aqui a apoiar a nossa seleção, mas eu não estou bem. Eu sou uma pessoa que me preparo. Eu sou uma pessoa que me preparo para assistir o jogo. Para quando os Mamba têm jogo, eu me preparo durante a semana. E como é que vê essa situação de que os Mambas foram afetados por 8 jogadores que tiveram Covid-19 e não puderam estar aqui? Mas, se bem que aconteceu isso aí, o que aconteceu na federação? Qual foi o papel da federação? Qual foi o papel da federação? Então, nós queremos saber qual foi o papel da federação. Se a federação fez um papel, é muito bom. Vamos saber. Se a federação não fez nada, nós perdemos por causa da federação. O treinador é mandado. O treinador só apenas manda nas 4 linhas. Mas nós perdemos. Nós sabemos que quando vê uma versão de que Mambas perdeu, porque há outros que, não sei lá, que nós não culpamos o treinador. O treinador está consciente, o treinador tem moral. O treinador, nós achamos que o treinador temos, mas a federação não está reunida aquela coisa, não está reunida as condições para que os nossos jogadores, antes de entrar no jogo, sentir a vontade, sentir como os jogadores só estão a ser prometidos quando há jogo. Moçambique conta com 4 pontos em 4 jogos realizados. Os próximos jogos com Cabo Verde e Ruanda terão lugar em março de 2021. Depois de longo tempo de paragem no desporto moçambicano, já decorrem competições oficiais. Tal é o caso do torneio Solidariedade em Futebol, que arrancou no último fim de semana, com o Ferroviário de Maputo a derrotar a Liga Desportiva por 3-0. Vamos ver como foram os golos desta partida. Já se joga futebol na capital do país depois de longo tempo de interregno devido à Covid-19. Agora joga-se a realização do torneio Solidariedade, organizado pela Associação de Futebol da cidade de Maputo. O Ferroviário de Maputo recebeu no estado da Machava a Liga Desportiva de Maputo e chegou ao primeiro golo aos 12 minutos por intermédio de Lewis. Ainda na primeira parte, os Locomotivas dilataram o marcador quando Mutong fez o 2-0 aos 30 minutos, resultado com que chegou-se ao intervalo. Na segunda parte, o Ferroviário de Maputo chegou ao 3-0 quando já se estava no período de compensação, com Paulana aos 90 mais 2 minutos a encerrar o marcador
nesta partida. Já o Machege perdeu na recepção aos Mambinhas de Sub-20 por uma bola sem resposta. O certame de 5 jornadas vai até o dia 28 de novembro. A próxima ronda, a segunda, a Seleção Nacional Sub-20 defronta o Black Bulls e a Liga Desportiva joga diante do Machege. No basquetebol, a seleção sénior masculina prepara-se para deixar Maputo rumo a Kigali, onde de 25 a 27 de novembro próximo vai participar na janela de apuramento ao Afrobasket 2021. Pio Matos Júnior já se juntou a esta seleção e está a ser observado pela equipa técnica que deverá definir se o atleta seguirá ou não viagem depois de longo tempo de ausência nestes treinos da Seleção Nacional de Basquetebol. O base Pio Matos Júnior cumpriu este sábado a primeira sessão de treino junto aos restantes colegas que preparam a participação da Seleção Nacional de Moçambique na janela de apuramento para o Afrobasket 2021, que terá lugar de 25 a 27 de novembro em Kigali, no Ruanda. Este facto acontece 2 semanas depois de os orientados por Milagre Makome e César Mujui terem iniciado a preparação para essa importante etapa de qualificação e a 6 dias da partida da seleção para a capital ruandesa. Pio Matos Júnior não ficou alheio ao sururu causado pela sua ausência e, quando abordado pela comunicação social, justificou dizendo que a apresentação tardia esteve relacionada com questões profissionais que o fizeram deslocar à sua província natal da Zambésia. Estive ausente porque estive a trabalhar, havia pedido dispensa ao meu clube. Como sabem, o treinador do meu clube é o mesmo da seleção. Então as notícias que saíram foram para mim um pouco estranhas, né? Eu também fiquei um pouco surpreso com isso. Eu já tinha dito que vinha, tinha compromissos profissionais. Como sabem, no nosso país não se vive somente de basquete, né? Integrado na preparação, o base está sob observação da equipa técnica e terá que provar que está em condições de seguir viagem numa altura em que os seus colegas de equipa estão numa fase bastante adiantada, tanto em termos físicos, bem como na assimilação dos aspectos técnicos e táticos a implementar em Kigali. Em relação ao Pio Matos, ele apresentou-se durante esta semana, o grupo de trabalho, passou do processo de protocolo sanitário e neste momento vamos avaliar o estado físico dele, não só o físico, o estado emocional dele, que é para ver se no final a gente vai tomar uma decisão. A convocatória foi de 15 elementos, então todos têm condições, ele vem da posição de fazer parte da lista definitiva. Então o Pio, igual aos outros, também vai passar do processo de avaliação e aprovação para fazer parte da lista definitiva. Referir que no cumprimento do protocolo sanitário, a Seleção Nacional foi submetida ao segundo teste de despiste da Covid-19, cumprindo o que está definido pela FIBA África. A partida para Kigali está prevista para o dia 20 de novembro, sendo que Jeremias Manjate do Sporting e Nelson Snoop Josias da Oliveirense, que estão em Portugal, seguirão viagem direto daquele país europeu para o Ruanda. A Basketball Africa League, a primeira edição, foi cancelada e o presidente da FIBA África mostra-se agastado com a atitude da NBA, que é parceira na organização deste evento, que foi cancelado novamente devido a questões logísticas que estão relacionadas com a pandemia da Covid-19. Vamos ouvir aqui o presidente da FIBA África a explicar os motivos deste cancelamento e as suas implicações. E a grande questão que nos foi colocada à FIBA foi questões logísticas. Como vocês sabem, a Basketball Africa League tem uma componente técnica em que é gerida pela FIBA, mas tem uma componente logística que é gerida pela NBA. Então, nesta primeira edição, havia um conjunto de atores que iriam participar para dar todo o apoio logístico. Portanto, estavam para ir cerca de 300 a 400 pessoas para o Ruanda. E devido à vaga de Covid que está acontecendo neste momento na Europa e nos Estados Unidos, eles alegam que não podem essas pessoas ir para o Ruanda. Portanto, este aqui é o motivo principal pelo qual eles adiaram. A segunda questão, também que é uma questão logística, tem a ver com
a questão própria dos testes, né? O nível de exigência para esta competição eles querem fazer como fizeram na final da NBA, uma espécie de bolha, agora chamam bolha, em que os atletas têm que ser testados todos os dias de manhã e os resultados dos testes saem uma hora depois. Então, esses testes a NBA iria levar da Europa e dos Estados Unidos para o Ruanda, porque aquilo iriam ser feitos testes mais ou menos de 1000 e tal testes por dia, porque aquilo é para testar o motorista, os empregados do hotel, os jornalistas, toda a gente tem que testar. Então, estar a testar cerca de 1000, estar a fazer testes para 1000 e tal pessoas por dia, os testes tinham que vir de fora, por forma a não, vamos dizer, criar problemas no sistema de saúde do próprio Ruanda. Portanto, estes são os principais fatores que fizeram que adiasse a prova. Agora, isso é complicado. É complicado porque, apesar de eles estarem a fazer essa justificação, nós, como FIBA, estamos muito desapontados com isso. Porque daqui a 10 dias, mais ou menos, vai iniciar as qualificações do Afrobasket, que vai ser feito no Ruanda. E vamos ter lá 12 seleções nacionais, em que nós acreditamos que o protocolo que a FIBA tem dá-nos garantias. Logo, não conseguimos perceber como é que, para as mesmas pessoas até, porque a maior parte das seleções nacionais vão levar jogadores do Basketball Africa League, para os mesmos atores ou jogadores, podemos dizer, o protocolo já é diferente. Então, nós acreditamos que podia-se realizar em segurança essa prova. Tanto que é assim que há cerca de um mês o Ruanda fez um test event, não é? Um evento teste, que foi a Final Four do campeonato nacional, com a presença do próprio Presidente da República e da esposa, em que assistiram ao evento, por forma que eles tivessem certeza de que as coisas iriam funcionar de acordo para quando acolhesse quer o Afrobasket, quer a Basketball Africa League. Portanto, então nós como FIBA estamos completamente desapontados e isso vai nos criar problemas. Vai nos criar problema porque está adiado para o próximo ano. A questão que se coloca é quando? Será que não vai haver uma terceira vaga? Portanto, temos muitas incertezas. E mais do que nós olharmos nós como FIBA, temos que olhar para os clubes. Os clubes investiram muito dinheiro para esta fase. Os clubes contrataram jogadores extra. Os clubes criaram logística de treinamento, que é uma logística que obriga a que, com uma certa regularidade, os atletas são testados por forma a não serem surpreendidos, para que durante o período, quando chegarem lá, aconteça-lhes qualquer coisa. Foram custos que foram deitados para o lixo, porque não existe garantia de que o próximo ano nós teremos. Portanto, são estas as questões todas que nós colocamos à NBA e que ao longo desta semana vamos ter uma reunião com a NBA, com os clubes e com a FIBA, por forma a esclarecer e tomar decisões definitivas. Nós já vamos numa época em que já há campeões nacionais para a segunda edição. Vamos numa época em que o roster, como diz em inglês, portanto a lista dos jogadores do campeão nacional anterior já não é a mesma, porque os jogadores já foram transferidos para outras equipas. Portanto, isto é, será que vale a pena insistirmos nesta primeira edição ou vamos sentar e dizer assim, esta fica cancelada e aí vamos fazer a nova edição com calma e de acordo com aquilo que é o novo normal? Portanto, são questões que nós vamos colocar todas na próxima reunião que vamos ter. Os clubes neste momento estão a preparar
aquilo que são as suas despesas, por forma a colocar. Porque este conceito que nós adotamos para esta competição é um conceito simples. Enquanto que tu no passado pagavas para jogar, desta vez és pago para jogar. Logo, quando tu fazes investimentos, as equipas fazem investimentos, fizeram-no na perspectiva de que iriam ter retorno. E iam ter claramente retorno. E não vão ter. Portanto, são estas as questões que nós temos, e temos que tomar mesmo as posições muito seriamente. E depois também digo isto, nós não precisamos de 300 ou 400 europeus e americanos para realizar provas aqui em África. Nós temos gente aqui com muita experiência e com capacidade para organizarmos uma competição séria e com segurança que é exigido neste momento. Portanto, vamos deixar para a próxima reunião, que aí acredito que vai ser uma reunião um bocado complicada para o lado deles.